Bem-vindas, bem-vindos a mais uma live nesse dia com um tema essencial, num tempo de grandes desafios para o nosso país, para os nossos povos. Uma live do tempo da criação que tem como título o diálogo interreligioso na construção de territórios livres da mineração. Esse encontro é organizado pela Comissão Episcopal pela Ecologia Integral e Mineração e pelo Movimento Católico Global pelo Clima. É um encontro que tenta refletir sobre a contribuição de nossas místicas e espiritualidades, de nossos sentires mais profundos, de nossa fé na defesa da casa comum, na defesa dos territórios e particularmente no enfrentamento das ameaças da mineração. Vamos dar um grande salve a quem nos acompanha pelo Facebook da CNBB, o Facebook dos Católicos contra o Fascismo, o Facebook da CONAC. Estamos muito contentes de ficar com vocês nesse debate que vai durar uma hora e pouco. Estaremos juntos e juntas para aprofundar esse tema. Temos pessoas muito importantes e muito bonitas que estão aqui conosco. Infelizmente, uma delas temos que justificá-la, a Maria. Ela estava prevista a presença da Maria Fernandes, da Coordenação Nacional da Articulação das Comunidades Negras, Rurais, Quilombolas, lá do Maranhão, a CONAC. E, infelizmente, por questões familiares, inclusive nossa solidariedade para com a família da Maria, ela hoje não pôde estar conosco. Estamos juntos contigo, Maria. Já vou dar as boas-vindas às outras pessoas que estavam previstas e estão confirmadas em nossa live. Vocês já podem ver eles e elas aqui conosco, né? Vou apresentá-las brevemente e depois, naturalmente, escutaremos com calma cada uma delas. Bem-vindo ao Dinaman Tuxá. Ele é militante social indígena, é advogado, é coordenador executivo da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, e também da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Bem-vindo, Dinaman, entre nós. Daqui em breve será a primeira pessoa que vamos escutar. Também queremos dar as boas-vindas a Elda. Elda é amiga de muitas caminhadas, ela é auditora aposentada do TCU, é voluntária no coletivo Ame a Verdade e representa também o coletivo Evangélicos contra a Corrupção. Caminhamos muito também nos trabalhos do comitê em defesa dos territórios frente à mineração. Bem-vinda, Elda. Em breve te daremos a palavra também. E o nosso Dom Vicente Ferreira, bem-vindo, Dom Vicente. É uma alegria, uma honra estar aqui com o senhor. Dom Vicente representando naturalmente a Comissão Episcopal Ecologia Integral e Mineração. Dom Vicente também bispo auxiliar de Belo Horizonte, carregando em sua história todo o drama e o grito de esperança de Brumadinho, mas também toda essa experiência, de fato, da nossa Comissão Episcopal, que é co-organizadora desse evento. Vamos dar também o nosso muito obrigado a quem está nos bastidores organizando, né? O Igor, pelo Movimento Católico Global pelo Clima, o Frei Rodrigo e o Jarbas, da comissão, que nos ajudam também nas articulações com as outras redes. Agora, vamos entrar um pouco no foco do nosso tema. Eu sou Padre Dário, missionário comboniano, faço parte também da Comissão Episcopal pela Ecologia Integral e Mineração e da Rede Ecumênica Igrejas em Mineração. O tema das ameaças aos territórios é um tema extremamente atual. Os próprios bispos, estamos hospedando um deles, Dom Vicente, recentemente clamaram denunciando e manifestando forte preocupação pela tempestade perfeita que o Brasil está atravessando. E nessa tempestade, um dos elementos que talvez é entre os mais perigosos e os mais violentos é a disputa por territórios. Uma disputa que tem uma perspectiva cada vez mais acirrada, também no tempo que se prevê do pós-pandemia, porque é uma disputa que vem
agredindo de forma cada vez mais descontrolada as fronteiras até agora protegidas de nosso país, de nosso continente. Esses ataques provocam numerosas vítimas. As vítimas por Covid e a PIB, que aqui o Dinaman representa, chegaram a denunciar até o genocídio que está acontecendo por uma sequência de omissões que cada vez mais se confirmam como intencionais no socorro às populações, sobretudo mais isoladas. Conflitos que também vêm provocados pelos grandes projetos que algumas de nossas comunidades definem os projetos monstros, que vêm disputando nossas regiões e conflitando com os planos de vida das comunidades locais. Em breve falaremos disso. E o grito decorrente disso, o grito da terra, o grito dos pobres. Estamos no tempo da criação, um tempo que de 1º de setembro até 4 de outubro vem celebrando, mas também incentivando aprofundamentos e compromissos em defesa do clima e dos territórios. E queria, antes de dar já a palavra a Dinaman, lembrar duas breves citações. Uma é de nosso Papa Francisco, que ao relançar o Sínodo da Amazônia, na exortação Querida Amazônia, toca quase como que dá a introdução para a nossa live de hoje. Ele diz assim, no número 14 de Querida Amazônia, diz: as operações econômicas, nacionais ou internacionais, que danificam a Amazônia, nós poderíamos dizer que danificam os territórios, e não respeitam o direito dos povos nativos ao território e à sua demarcação, à autodeterminação e ao consentimento prévio, há que rotulá-las com o nome devido: injustiça e crime. É nesse contexto que expressa, de fato, um conflito que entrar em nosso debate. E queremos nos deixar inspirar pela sabedoria, a mística e a profundidade da experiência de vida de nossos povos. A Rede Igrejas de Mineração diz assim, que a espiritualidade, que vai muito além do religioso confessional, e que envolve os sistemas de crenças ancestrais, que envolve as motivações mais profundas e as místicas, ela nos dá o sentido para a defesa da vida do planeta, o sentido para as lutas frente ao extrativismo predatório e para a resistência nestas lógicas predatórias. Então, é com esse espírito que, com muita alegria, damos as boas-vindas a Dinaman Tuxá. É uma honra ter você aqui entre nós, Dinaman. Te deixamos uns 15 minutinhos para nos ajudar a aprofundar esse tema e, mais adiante, dialogar e interagir conosco sobre isso. Obrigado. Bem-vindo, Dinaman. Olá, bom dia a todos e a todas que estão nos acompanhando aqui nesse momento. Eu acho que, primeiramente, quero agradecer o convite em nome da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, da PIB, saudar todos que estão aqui compondo esse debate, o bispo, a companheira que está aqui também conosco para contribuir e poder aprofundar ainda mais essa discussão que é de suma importância para os povos indígenas e para toda a humanidade. Quando se fala em terras indígenas, nós estamos falando em biodiversidade, nós estamos falando em vidas, nós estamos falando em diversidade, não só de fauna e flora, mas também em diversidade cultural, espiritual. São saberes tradicionais que ali vivem, que nos últimos anos vem sofrendo inúmeras ameaças e ataques, principalmente oriundo das grandes corporações econômicas, e com o aval do poder estatal, principalmente no que tange o direito dos povos indígenas. Percebemos que no final de 2018 e no início de 2019, com a concretude da política brasileira, dos políticos que tomaram posse, em especial o atual presidente da República, se inicia um processo de enfraquecimento das políticas ambientais e indigenistas no Brasil. E esse enfraquecimento ocasionou diversas lesões, diversos ataques aos povos indígenas e aos defensores do meio ambiente como um todo. Inclusive as próprias instituições,
como ICMBio, IBAMA e FUNAI. Né? Esse desmonte, né, que foi construído em torno dessa política indigenista e ambiental refletiu, por exemplo, um aumento no último período, nos últimos 6 meses, em comparação ao ano passado, um aumento de 64% das invasões das terras indígenas. Mas por que estão invadindo as terras indígenas? Fica um questionamento. Estão invadindo porque as terras indígenas hoje são o meio ambiente mais bem, né, de toda. Por que as terras indígenas são preservadas? As terras indígenas são preservadas meio que faz parte do nosso dia a dia, que faz parte do nosso corpo, e nós somos parte daquele meio a qual nós vivemos. Por isso que os povos indígenas, muitas pessoas não entendem essa relação de proteção, né, essa relação de vivência, essa relação muito próxima porque os povos indígenas se sentem parte do meio ambiente, e se você é parte, nós sempre apontamos que a mãe terra, né, é a nossa mãe, o nosso território é a nossa mãe. Então, assim, a nossa mãe a gente não bate, a nossa mãe a gente não destrói, a nossa mãe a gente não faz nenhum tipo de violência. Logo, os povos indígenas estão tendo essa relação que é muito mais do que uma relação de bem de consumo, como o capital estrangeiro, o capital, na verdade, como um todo, visa, que é a exploração, que é a destruição, que é tirar dali tudo que se dá para fazer dinheiro, para fazer o capital girar, para fazer riqueza. E os povos indígenas não têm essa relação com o meio ambiente que vive, com o seu território. Logo, percebe-se que nós fazemos esse enfrentamento para a proteção não só do meio ambiente, mas para a proteção das nossas próprias vidas, dos nossos próprios conhecimentos tradicionais, do nosso próprio modo de viver, que é uma garantia constitucional. E para que os povos indígenas consigam viver de forma plena, precisa sim ter seu território demarcado. E essas demarcações, infelizmente, por uma política estatal, foram paralisadas. Estão sendo negados direitos constitucionais. E esses direitos constitucionais estão sendo violados. Violados em que sentidos? Estão violados porque não há demarcação. Mas há, por exemplo, a propositura de uma lei, uma proposta de lei 191 de 2000, que quer regulamentar a mineração dentro das terras indígenas, que vai aumentar, por exemplo, em 22% a área de floresta, porque hoje os pesquisadores apontam, né, que o território total atingido por mineração chega a 70 mil quilômetros de floresta. Na política que querem implementar, vai aumentar para 860 mil quilômetros de floresta devastadas, se porventura for aplicado essa nova lei 191 que o presidente atual fez a proposta dela no Congresso Nacional. Nós não estamos falando só de floresta, não estamos falando só de biodiversidade. Nós estamos falando de povos que vivem lá, né? E os povos indígenas é um deles. Mas não é só os povos indígenas. Lá nós temos quilombolas, nós temos ribeirinhos, nós temos extrativistas, nós temos seringueiros. Enfim, nós temos uma gleba de pessoas que, ao longo das suas vidas, dos seus saberes tradicionais, da sua religiosidade, inclusive, espiritualidade, cultivam seus conhecimentos naquele espaço que está sob ameaça de uma grande corporação, que é de um grande setor econômico, que é a mineração. E aí perpassa da mineração para os grandes empreendimentos. Porque a ideia do avanço do poder econômico, né, se inicia com um ponto, por exemplo, com a mineração. Mas ali vai consigo também a ideia de a construção de um grande empreendimento, da instalação de estaleiros, da produção agropastoril ou agronegócio, né? Não, quando se pensa em avançar em uma pauta dentro desses territórios, leva consigo outras intenções, que irá afetar diretamente ou indiretamente a vida dos povos indígenas e a vida daqueles que habitam lá de forma sossegada, de forma ordeira, e que dialoga diretamente com o meio ambiente, sem pensar
na destruição, pelo contrário, promovendo a preservação. E para nós, os povos indígenas, fazer esse enfrentamento hoje, não só hoje, né? Desde que o Brasil é Brasil, desde que tudo isso aqui começou, nós temos esse papel, essa incumbência de alertar toda a comunidade brasileira e toda a comunidade internacional sobre os riscos das destruições, né, que vem sendo promovendo dentro dos nossos territórios e fora do nosso território. Percebemos que há um avanço, né, nas intenções das grandes corporações visando a expansão agrícola, visando a expansão da extração de mineração, principalmente de grandes empreendimentos que assolam os territórios indígenas, né? Principalmente da ditadura militar para cá. Foi quando houve uma discussão da expansão, né, das grandes produções, das grandes invasões nas terras indígenas, isso de forma comprovada. E aí se instala dentro do nosso território a insegurança, a violência, né? O desmatamento, as violações de direitos humanos, o abuso de poder, né? O racismo institucional, estrutural, que hoje isso acaba ocasionando, né, o agravamento da pandemia, por exemplo. Não podemos deixar de citar que a mineração, principalmente a mineração ilegal, corresponde, né, com o aumento da contaminação dos povos indígenas por coronavírus. São os dos principais responsáveis e vetores dessa doença chegar em territórios mais isolados, principalmente da Amazônia brasileira. Então, assim, nós alertamos toda a comunidade internacional que hoje, através do racismo estrutural, racismo institucional, houve também a implementação de um racismo institucional e também um genocídio institucional. Quando nós falamos do genocídio institucional, isso ficou bem claro quando houve uma propositura do PL, né, emergencial para as comunidades indígenas e povos tradicionais. Houve um veto de pontos cruciais para salvar a vida dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. Nós não podemos deixar isso passar em branco. Eu acho que todos os espaços que nós temos a oportunidade de poder relatar isso, nós estamos relatando, né, que nós passamos por diversos embates, inclusive judiciais, para a garantia e a proteção, né, da integridade dos povos indígenas, em especial os povos isolados, que está sob a ameaça constante da mineração especial e da extração ilegal de madeira, né? E aí nós tivemos que criar mecanismo, buscar dentro do Supremo Tribunal Federal mecanismo de proteção para que o coronavírus não chegasse nessas comunidades. E aí solicitamos até a retirada de garimpeiros de terras, pontos de terras que têm um alto índice, né? Que tem 20 mil garimpeiros, por exemplo, na terra indígena Yanomami, que a previsão é mais ou menos de 20 mil garimpeiros dentro da terra indígena Yanomami. Infelizmente, esse ponto não foi deferido por entender a complexidade e a logística que seria para executar isso, que poderia agravar ainda mais a questão do coronavírus naquelas áreas. Pois bem, diante de tudo isso que eu falei, né, do que eu falei para vocês, o Brasil se inicia, né, com uma nova política, uma política que visa o genocídio, sim, que fortalece a ideia de integracionismo dos povos indígenas, essa lógica que foi aplicada na ditadura militar e trouxe grandes lesões, né, que até hoje não foi reparada aos povos indígenas, principalmente no reformatório Krenak, que houve cadeias específicas para os povos indígenas. E isso se deu porque havia uma necessidade do Estado brasileiro, né, de promover grandes avanços, de grandes empreendimentos, né, nas terras indígenas. E, evidentemente, os povos indígenas sempre fizeram esse enfrentamento. Não é de hoje que nós que estamos fazendo esse enfrentamento, esse embate na luta de reconhecimento, não só por territórios, mas de aplicação de políticas públicas, né? E dentro desse enfrentamento, há um processo também muito comum nos países autoritários, que é criminalizar essas lideranças. E essa criminalização das lideranças se dá justamente por nós defendermos a aplicação da norma ou dos direitos e tratados internacionais. Né? Que fique bem claro que nós estamos aqui buscando a aplicação dos nossos direitos, que está positivados dentro do nosso texto constitucional e infraconstitucional, e dos tratados internacionais. Mas, infelizmente, em governos autoritários, como nós estamos vivendo hoje, fazer essa modalidade de proteção, fazer esse embate, esse enfrentamento,
é criminalizado, né? E eu também não poderia deixar de registrar que a PIB foi fortemente atacada pelo general Heleno recentemente e a nossa coordenadora também, que faz parte da região amazônica, a Sônia Guajajara, imputando a nós crime de lesa pátria. E isso é muito ruim, porque o que nós fazemos hoje é cobrar do Estado brasileiro a implementação de políticas e ações que são regulamentadas por lei. Nós não estamos pedindo nada mais do que isso, né? Inclusive, quando nós denunciamos a lesões ao meio ambiente, ao processo, a paralisia de demarcações, o avanço do agronegócio, o avanço da mineração, o avanço do desmatamento, é porque não há uma política consistente de proteção e fiscalização territorial. Não há uma política que garanta a proteção dos povos indígenas. Não há política que garanta a proteção do meio ambiente, né? E aí, tudo isso, houve um aumento gradativo no desmatamento, houve um aumento gradativo das invasões das terras indígenas, houve um aumento histórico das queimadas, e está aí para todo mundo ver, né? Está todo mundo percebendo que houve. O Pantanal já queimou não sei quantos %. A Amazônia se inicia. Agora eu tomei conhecimento que na Bahia também, na região de Mata Atlântica, que também é uma região bastante ameaçada, inicia-se também as queimadas. Então, assim, há uma negação do Estado brasileiro, há uma negação do Estado brasileiro. Há uma política de genocídio em curso, há uma política de genocídio em curso. E aí fica o questionamento, como é que nós podemos fazer esse enfrentamento? E aí eu pergunto para todos aqueles que estão nos acompanhando, como é que vocês podem nos contribuir com tudo isso? Parece que os povos indígenas, as comunidades tradicionais, vão ser tão distantes, né? Mas não é. Nós somos acessíveis. Nós precisamos do apoio de vocês, seja no compartilhamento, seja na difusão dos materiais que nós produzimos, seja na assinatura de petições, né, online, seja na cobrança dos governantes, seja na produção, inclusive, de materiais que cobrem ações e proteção desses povos que foram historicamente ameaçados. Estamos ainda sendo ameaçados. E, para finalizar, eu acredito que ainda há muito a ser feito, né? Mas nós estamos bastante temerosos porque estamos percebendo nesse meio governo, né, que já passou mais de 2 anos, mas que até o final desse governo muita gente ainda vai ser criminalizada, muitas lideranças indígenas vão ser criminalizadas. Eu acho que o sinal de alerta já foi acendido, né? Infelizmente, nós estamos percebendo que esse enfraquecimento das políticas indigenistas ambientais está surtindo um efeito muito negativo, com o aumento de invasões das queimadas e principalmente nas proposituras que está sendo promovido dentro do legislativo. Não só, né, o PL 191, mas temos a MP 910, que debate sobre grilagem de terra, a instrução normativa da própria FUNAI, a instrução 09 da FUNAI, que tenta, de certa forma, flexibilizar os direitos dos povos indígenas em terras que estão em via de demarcação. Então, são uma série de violações. O parecer 001 da AGU, né, a instrução, a repercussão geral, a ação de repercussão geral, que irá impactar diretamente todas as terras indígenas, né, o marco temporal, que é uma tese que está nos assolando diariamente. Então, assim, são uma série de violações, são uma série de medidas que estão sendo tomadas por parte do Executivo, em alguns momentos com apoio do Legislativo e também do Judiciário, que nós precisamos fazer esse embate, precisamos da opinião pública, para que nós possamos, que o nosso embate ganhe mais consistência, que ganhe mais força popular, e aí sim nós vamos conseguir vencer mais essa batalha na proteção dos territórios indígenas, que automaticamente esses territórios indígenas sendo protegidos irá gerar benefício para toda a humanidade, porque terras indígenas demarcadas e protegidas, sem sombra de dúvida, irá combater o aquecimento global, as mudanças climáticas, e nossa contribuição será bem maior, né, para toda a humanidade. Então, pedimos o apoio de todos vocês nessa nova empreitada, nessa nossa luta, que é constante e diária. E meu muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Dinaman. Realmente você falou em nome dos povos indígenas e de todos os povos originários e tradicionais desse país. Inclusive, quero, em nome de todos que estamos aqui, todos e todas que acompanham, apresentar nossa maior solidariedade frente à criminalização que, particularmente, a PIB tem sofrido recentemente, e teve cartas de apoio e de repúdio e indignação frente a esses ataques do governo. O Dinaman nos ajuda, fez uma pergunta, né? Por quê? Por que essas agressões, essa violência está acontecendo, né? O que está por trás, né? E está por trás uma visão diferente, né? Uma visão que para os povos indígenas é uma visão de território-mãe e, ao contrário, para a instituição, a visão de
que institucionaliza o racismo, nos disse o Dinaman. Depois seria interessante se no debate, Dinaman, podemos aprofundar mais esse ponto com respeito à cosmovisão dos povos indígenas a respeito dos territórios, né? Que é a raiz de todos os conflitos que tu nos apresentaste. Mas, com certeza, também como comissão episcopal e como entidades que estamos aqui presentes e que assistimos, a gente quer assumir esse compromisso também concreto de vigilância, por exemplo, com respeito ao PL 191, de mineração em terras indígenas, ou as outras agressões legais que estão sendo estruturadas e que tu muito bem nos apresentaste. Então, podem contar conosco também como aliados nessa luta de resistência, de vigilância, de proteção dos territórios. Agora vamos deixar a palavra, então, a Elda, né? Que já apresentamos, a quem damos mais uma vez as boas-vindas. Elda, que é do coletivo Ame a Verdade e do grupo dos evangélicos contra a corrupção. Também tu tens 15 minutos, Elda, para a tua fala e depois para a interação. Bem-vinda. Microfone, não estamos te ouvindo. Isso. Obrigada, Padre Dário, muito obrigada por essa oportunidade de falar a vocês. É uma honra para mim estar entre pessoas tão lutadoras, pessoas de grande valor para a defesa do meio ambiente. Então, é uma honra estar aqui. E eu queria falar um pouquinho sobre essa questão dos evangélicos, né? Nós somos um grupo que se reúne em torno da missão integral e fazemos parte da rede Miqueias, né? É uma rede global que tem o nome do profeta porque procura também por justiça, né? E há alguns anos, acho que uns 6, 7 anos, essa rede global ela participou promoveu, aliás, uma campanha pelo fim do sigilo fiscal no setor extrativo. Essa campanha, ela originou um pouquinho antes, originou de uma iniciativa chamada Publique o que Paga, que foi na Guerra de Angola, as pessoas que faziam parte de entidades de assistência, de ajuda humanitária, né, por causa da guerra, fome. Então, essas entidades, que não tem nada a ver com combate à corrupção, né, são entidades de ajuda humanitária. Elas perceberam o seguinte, que havia exploração do petróleo, muito dinheiro tirado daquela comunidade e as empresas cada vez mais ricas, os políticos muito ricos e a comunidade sofrendo. Então, eles desafiaram, como eles não conseguiam acesso à informação do governo, que era muito autoritário, então eles foram e desafiaram as empresas a publicarem o que elas pagam de impostos. Por quê? Quando eles publicam, primeiro que há uma parte do que as empresas falam que pagam que não entra para os cofres, né? Então, hoje a maior corrupção que preocupa mais não é aquela que é a licitação, o desvio aqui no varejo, não. É o desvio na entrada, o recurso não chega a entrar, que são os incentivos fiscais, que é essa evasão regulamentada pela lei, né? E mais a sonegação mesmo, a fraude tributária e tudo. Então, essa questão, quando você fala publique o que paga, aí você compara o que a empresa pagou e o que o governo recebeu. Então, nos países onde essa iniciativa já se consolidou, os governos têm que entrar nessa iniciativa como voluntariamente, né, e abrir mão do sigilo fiscal. Então, é uma coisa que eu não acredito que no Brasil vai acontecer, porque o governo não abre mão. O sigilo fiscal aqui é um tabu quase que religioso, né? Então, por quê? Porque eles têm muito a esconder. Então, essa campanha global, ela chegou no Brasil e foi por isso que nós nos organizamos aqui como Ame a Verdade, né? E então, nós entramos na mineração, claro, nos aproximamos de todos vocês, apoiando toda a pauta de vocês, de meio ambiente, né, das questões de luta pelo território, né, Dínamo? Parabéns pela luta de vocês. E tudo isso
nós fomos fazendo, mas também oferecendo a nossa parte, que a nossa parte é essa linha de tributação, de fiscalização, auditoria. Então, mas essa questão, às vezes as pessoas não compreendem assim, que a gente quer, que explora e tributa, né? Então, nós estamos interessados no tributo que vai vir da mineração, mas não é essa a ideia. A ideia é aumentar o custo da exploração, certo? Porque o imposto é custo, né? A reparação da área degradada é custo, e hoje o governo ele pratica um incentivo para a exploração, que é uma coisa intolerável, absolutamente intolerável, você utilizar o dinheiro público para ceder para uma empresa que vai explorar, vai danificar o meio ambiente, vai fazer, né, vai explorar trabalhador, é uma coisa intolerável. Só que a gente não consegue mudar. Recentemente já foi, os incentivos fiscais para as empresas mineradoras foram revalidados até 2024, se não me engano. Então, a nossa ideia é trazer para vocês essa pauta, que é uma pauta internacional. É internacional por quê? Porque fora do Brasil, o combate à corrupção está muito ligado ao combate à sonegação. Né? E a sonegação que é feita principalmente por empresas mineradoras, extrativas, né? Eles falam petróleo, gás, mineração. Então, essa luta... Então, eu tenho, por exemplo, um sonho aqui de ter aqui um Publique o que Paga, porque o Publique o que Paga, ele além de ter um nascimento lindo, é uma história linda, que essas entidades de ajuda humanitária se uniram à Transparência Internacional, além de ser uma história linda, é uma ferramenta, né? Eles buscam informação e eles fazem auditoria. E agora, quanto ao diálogo interreligioso, né? Acreditamos muito nisso que o Padre Dário falou, que a espiritualidade, ela dá um sentido, né? Ela dá um sentido para essa nossa luta. E ela que nos traz aqui, né? E essa espiritualidade ampla, né? No sentido amplo, ela é uma... todas as religiões, todos os credos, eles têm... a verdade é uma comum a todas elas, né? Ninguém ali defende, nenhuma religião defende a mentira, nenhuma defende o roubo, né? Então, a corrupção é uma coisa que nós podemos nos unir como entidades de fé, né? E lutar por integridade. Né? Reunir por esse motivo, na fé, e buscar a integridade dentro dos governos. Como diz a Bíblia, o mundo jaz no maligno, né? Então, tudo é muito corrompido. Mas é intolerável que a empresa chegue no governo e o governo faça o que ela quer e não o que a sociedade quer. Então, esse tipo de distorção, a gente precisa lutar contra ela. E é uma luta a longo prazo e essa auditoria, ela dá ferramenta para essa luta. É uma das ferramentas. Então, todas são importantes, não estamos, né, desmerecendo nenhuma forma de lutar, mas dizer que uma das formas de dizer não é fiscalizar a arrecadação de tributos, ficar atento e lutar pelo fim do sigilo que esconde os incentivos fiscais, porque nós não temos acesso ao incentivo fiscal. Ele é feito em troca de de trazer emprego, benefícios, só que a gente não tem o direito de ver se aqueles empregos foram criados, se aqueles benefícios foram gerados. Então, é uma luta pelo fim do sigilo, principalmente nos incentivos fiscais, mas, no geral, nós temos um caso de corrupção que foi descoberto pelo Instituto de Justiça Fiscal, que descobriu que a Vale, ela manda a maior parte do minério brasileiro para a Suíça. Mas a Suíça não tem nem porto, né? Então, ela, na verdade, ela manda o papel e para uma subsidiária vende para ela mesma por preço abaixo do mercado e depois de lá da Suíça ela vende para a China ou para outros lugares do mundo. Então, ela tem o lucro no paraíso fiscal. Ela lesa de uma forma absurda
né? Ela já paga pouco imposto. 75% do imposto de renda ela não paga, né? Dos outros 30%, 75%. Dos outros 25%, ela pode optar por reinvestir. Se ela reinvestir, ela não paga também. Entende? Ela paga 5%. Então, é uma coisa intolerável. Se a gente for ver, o trabalhador da mineração, ele paga mais impostos que a mineradora. Isso aí foi um fato que constatado na Tanzânia, onde conseguiram implementar essa transparência e descobriu isso. O trabalhador paga mais que a mineradora. Então, essa discussão, ela é muito importante no Brasil. No Brasil, houve um estudo com dados de 2010 sobre a sonegação. Então, esse estudo com vários países do mundo fez uma média de 5% do PIB de sonegação. Né? E aí no Brasil, ficou em segundo lugar. Em primeiro lugar a Rússia, em segundo o Brasil. Porque o Brasil ele tem 13,4% do PIB sonegado, evasão. Né? E recentemente o governo, quando ele fez o orçamento para 2021, ele previu que em torno de 4% do PIB vai ser incentivo fiscal. Então, assim, se incentivo fiscal é a evasão fiscal institucionalizada, né? Você é autorizado a não pagar imposto. Mas entre 4% e 13% existe um percentual muito grande. E quem está ficando com esse dinheiro? Então, assim, nossa luta contra essa questão é para socorrer do ponto de vista de Jesus, quando ensinou o bom samaritano, contou a parábola do bom samaritano, o que ele fez? Ele não saiu perguntando onde que estava o assaltante que feriu, né? Ele simplesmente foi socorrer o doente. Então, nossa posição também contra a corrupção não é saber quem está corrompendo, quem está ficando rico, quem está... Né? Mas, assim, a nossa é socorrer os doentes, porque daquela riqueza que eles ganham, desse gigantesco valor de sonegação, alguém fica com esse dinheiro e falta em outro lado. E nesse outro lado, que é a gente, principalmente na mineração, que é o sofrimento causado é muito grande. Então, nossa posição, motivação para combater a corrupção é socorrer as vítimas da corrupção, né? Que muitas vezes é a própria natureza a vítima. Então, é mais ou menos isso. Eu penso que tem o IBASE, ele faz estudos assim, estudos sobre utilização das CEFEM, né? Então, exatamente isso que a gente gostaria que fosse feito, mas não como estudo, mas sim que cada comunidade aprendesse essas ferramentas e vigiasse seu próprio governo. Porque vigiando esse governo local, a gente vai, com relação à sonegação, é claro que nos municípios acontece demais isso, porque pagam propina para não pagar imposto, isso é coisa normal. Então, a gente precisa lutar contra isso no município, estado, e um dia, talvez, a gente tenha no governo federal uma equipe de pessoas que vão fazer a fiscalização, a auditoria popular sobre o orçamento da União. Hoje nós não temos, mas é um sonho um dia ter usar essa ferramenta no governo federal. Eu tenho certeza que não vai sobrar nada. Em todo lugar que a gente faz auditoria tem problema, e grave. Né? Então, a auditoria social é uma ferramenta. Hoje, nós podemos fazer já auditoria sobre a despesa pública. Então, arrecada o CEFEM e, na utilização dele, nós podemos ver licitação, contrato. E, por outro lado, lutar pelo fim do sigilo fiscal, porque essa questão, nós não vamos conseguir assim, sair dessa situação se a gente não conseguir pelo menos quebrar o sigilo fiscal, para a gente ver, porque é muito pior do que a gente imagina. Né? É muito pior do que o sigilo fiscal esconde. Então, eu agradeço muito e fico à disposição para qualquer dúvida. Muitíssimo obrigado, Elda. Você foi muito didática em tua apresentação, porque nos falaste da raiz, da fonte, né, que é de fato a nossa espiritualidade, a nossa fé, o chamado desde o começo, né? Por exemplo, a inspiração do profeta Miqueias
pela justiça. Passaste pelo diálogo como, digamos, o viés, né, pelo qual se constrói, se costura essa rede de alianças, e chegaste às ferramentas com extrema competência, né, como essa, por exemplo, do controle social e da formação popular, ou da auditoria social, ou, de fato, esta ainda mais forte e precisa da quebra do sigilo fiscal, né? Queria destacar uma tua palavra que acho que é chave quando tu falaste, parece que esse sigilo fiscal é até um tabu religioso. E, de fato, é disso que estamos falando. Por que a religião, a fé, o nosso diálogo, essa live, está tentando fazer a ponte, né, entre a mística, a espiritualidade e esses temas? Porque também o sistema, o capital, tem a sua própria teologia, tem a sua própria espiritualidade, que é a espiritualidade da acumulação, do consumo, do Deus dinheiro. Então, desmontar a espiritualidade, o viés, a interpretação, a narrativa desse sistema é sim fazer teologia a partir de outros pontos de vista, dos territórios, dos corpos, das mulheres, dos povos tradicionais originários. Então, é nesse itinerário que a Elda está nos conduzindo, nesse diálogo bem interessante. E agora vamos escutar a palavra de mais um pastor, o nosso Dom Vicente Ferreira, bispo auxiliar de Belo Horizonte, secretário da Comissão Episcopal pela Ecologia Integral e a Mineração, que é uma das organizadoras dessa live. Dom Vicente, muito bem-vindo, uma grande alegria estar aqui com o senhor. Solidariedade também com os bispos da CNBB, que têm se expressado com coragem recentemente, inclusive sobre essa questão das queimadas, a última publicação forte da CNBB, e muita força também para a sua presença, a sua atuação em Brumadinho. Queremos escutar o senhor nesses próximos 15 minutos. Saudações, Padre Dário, é sempre uma alegria estar falando contigo. Eu me sinto muito representado pelas falas anteriores do Dinamã, em nome dos povos originários, dos povos indígenas, e também da Elda, que trouxe uma mensagem em nome das comunidades evangélicas. Sentimos a falta da nossa irmã, né, que teve compromissos agora, imprevistos, né? Que ia também representar as comunidades quilombolas, os nossos povos também aqui tão presentes e, ao mesmo tempo, tão excluídos. Agradecer por essa rede que se forma nessa manhã. Nós estamos, em nome da Ecologia Integral e Mineração da CNBB, saudar também todos os membros dessa comissão, de modo especial nosso presidente, o Dom Sebastião, de Caxias, no Maranhão. Saudar o Movimento Global Católico pelo Clima, que tem nos auxiliado muito nessas conexões, a Rede Igrejas e Mineração, também Movimento Católicos contra o Fascismo. Agradecer muito a CNBB, lá nos meios de comunicação, que também está divulgando esse nosso debate. E eu diria-se que, em termos de realidade, os dois que falaram já nos trouxeram dados, elementos suficientes para que contemplam esse tema, tempo da criação, um debate interreligioso para territórios sem mineração, né? Já tem justificativas suficientes. Então, eu partilho um pouquinho aqui com você. Eu retomei lá aquela imagem de Levítico 25, porque nós estamos vivendo o tempo da criação e o tema é Jubileu da Terra. Novos ritmos, nova esperança. E lá diz o seguinte, que depois de 6 anos de cultivo, então estabelecia-se o 7º ano como tempo de descanso absoluto para a terra. Olha que imagem bonita essa do jubileu, o descanso. E aí nós estamos unindo a isso todo o esforço do Papa Francisco, que, além de publicar um dos textos mais importantes sobre ecologia integral, ele instituiu esse ano como Ano Laudato Si, comemorando os 5 anos da encíclica,
e ali também mostrando que nós passamos por uma crise socioambiental aguda. E, recentemente, ele disse numa mensagem no Dia do Meio Ambiente ao presidente da Colômbia, se eu não me engano, que as feridas da Mãe Terra sangram também em nós. Então, é desse contexto, desse lugar que nós estamos falando, da necessidade, da urgência de uma conversão ecológica, para que a gente possa mudar esse sistema. Aí, eu trago, para somar um pouquinho a nossa fala, exatamente por que mudar esse sistema extrativista, principalmente da mineração. Por que nos empenharmos no combate a isso? Além de todos os argumentos que foram ditos anteriormente, eu quero trazer aqui o próprio fato do crime causado pela Vale em Mariana. É um registro histórico do caos que a mineração provoca. Mas não bastou isso. 4, quase 5 anos depois, aconteceu outro crime da mesma mineradora, ou mesmo estilo minerário. No dia 25, ontem nós celebramos, em memória, 25 de janeiro de 2019, matando 272 pessoas, destruindo toda uma bacia hidrográfica e o meio ambiente. Nós temos 11 irmãos que não foram encontrados, e a mineração não parou. Então, você mistura, é uma coisa tão caótica e tão dramática que você mistura, ao mesmo tempo, os corpos que não foram encontrados com a mineração que continua. Se você mistura a lama, a lágrima de quem está buscando o seu irmão, a lama do minério que continua passando em nossa cidade e os trens não param. Então, esse é um registro também real, um dado de realidade. Então, eu considero tudo isso como Brumadinho, Mariana não são problemas locais. Na verdade, esse estilo de mineração que mata não é uma realidade exclusiva do nosso território mineiro, do estado de Minas Gerais. É um estilo sistêmico. Onde tem mineração, tem isso. É sistêmico, é a ordem. A nossa irmã acabou de dizer aí das facilidades que a mineração tem, né? A Elda dizendo da questão dos tributos, os nossos irmãos indígenas sofrendo aí com a invasão dos seus territórios. Então, tudo isso nos faz pensar num estilo que já deixou até de ser aquele estilo antigo de colonização, porque pelo menos o estilo antigo de colonização ainda havia uma expectativa de a gente ser independente. Hoje não, hoje é um neocolonialismo que é tão perverso que ele se impõe como a única verdade. E aí você chega numa comunidade desesperada pelo alto índice de emprego, com a empresa minerária dizendo que vai oferecer 500, 1.000 empregos, é claro que a própria população vai apoiar esse estilo, porque precisa desse trabalho. Só que a gente não consegue imaginar o futuro e as consequências disso. Por isso que eu nomeio esse estilo de mineração atual muito mais perverso, porque ele se impõe como minério dependência. Ele mata todas as outras alternativas que tem ao seu redor. Nós não estamos querendo ficar só livre de mineração. Nós estamos querendo ficar livres de um estilo que mata toda outra possibilidade de sobrevivência. Então, aqui nós estamos num momento muito delicado e dramático mesmo, porque nós temos todo o aparato de governo que apoia esse estilo. Uma fala do presidente que incrimina os povos ou que culpa os povos indígenas pelas queimadas, por exemplo, é algo assim, da ordem do absurdo. Mas não é uma coisa ingênua, faz parte de um projeto. Eu tenho que culpar alguém para justificar exatamente que a única saída que tem é esse estilo extrativista minerário para entrar e dominar. Então, eu justificando isso diante da opinião pública, eu culpo aqueles que exatamente estão defendendo o meio ambiente. E não tenhamos ilusões em relação a isso.
Aí a perseguição em relação aos que protegem, que é outro tema também muito complicado hoje. As lideranças que protegem meio ambiente, que lutam pelos povos indígenas, pelos povos quilombolas, são extremamente ameaçadas e perseguidas. Então, aqui nós estamos uma equação muito clara. Eu não tenho muita ilusão e nem meço muitas palavras com esse tema, porque eu estou falando exatamente de Brumadinho. Estou aqui nesse momento. Ontem eu celebrei a missa pela memória de nossos falecidos, né? Ontem foi dia 25. Para mim, aqui, 25 é todo dia. Então, essa equação, onde tem mineração, tem conflito, tem violação de leis, tem poluição e tem comprometimento da nossa água, do nosso meio ambiente. Isso é uma equação desse sistema perverso. Então, eu proponho aqui, para não me delongar muito, porque tem gente fazendo perguntas, né? Primeiro, disputar a narrativa. Eu sei que a gente sente muitos momentos impotentes, mas nós não podemos ter medo de disputar as narrativas. Se eu olhar ali nos comentários de todas as lives que tem que a igreja ou que as igrejas ousam em ser proféticas nesse depoimento, nessa proteção, nessa nova linguagem de proteção para a casa comum, você vai encontrar um monte de críticas que são também absurdas. Aliás, não são críticas, são ataques. Outro dia, num debate, na hora das perguntas, me fizeram uma pergunta e eu disse, eu não vou responder porque isso não é uma pergunta, isso é um ataque. E o ataque, no sentido religioso e espiritual, a gente responde com amor e com profecia. E pode ser até que respondamos até mesmo com o corpo, no sentido de entrega, né? Tem os mártires indígenas, quilombolas, tem também os evangélicos mártires, tem os católicos também mártires, porque defendem a vida. E tem Jesus, que é mártir. Então, eu diria que para a gente sair, ou para a gente propor, enquanto uma comunidade interreligiosa, um debate de saída dessa minério-dependência, primeiro é voltarmos e defender, de fato, a questão da narrativa, ganhar os discursos, não escutar calados. A cada fala dessa do presidente, que os indígenas que põem fogo na Amazônia, que é o agricultor pequeno, outras coisas, que o Brasil está de parabéns pela sua proteção, a gente tem que fazer mais lives e ganhar discursos, porque a gente tem que falar. A palavra é muito importante, o pensamento, pensar a realidade. Depois eu acho também que a nossa irmã já disse aí, em nome dos atingidos, e escutar os seus clamores de vida. Inclusive, foi muito bonito ouvir, Elda, você dizendo, os atingidos que também é a terra também é um atingido. Então, em nome dos atingidos e seus clamores de vida, escutar os indígenas, quilombolas, pequenos agricultores, as pequenas empresas, não é só para a gente ir lá levar solução para esses povos, mas é o contrário, é para a gente aprender por que sobrevivem protegendo o meio ambiente. Por que eles sobrevivem? Há 500 anos, há 300 anos. Ali tem economias alternativas, lembramos aí do clamor do Papa Francisco pela economia de Francisco e Clara, convocando jovens para repensar o nosso estilo de economia, para ser uma economia mais humana e de vida e que não mate. E, por fim, reforçar esse nosso diálogo interreligioso para enfrentar esse estilo de mineração que mata. Esse estilo de mineração que mata. Se você tiver dúvida, venha a Brumadinho para a gente fazer uma memória das 272 pessoas que foram mortas cruelmente por um mar de lamas. Vamos a Mariana para você entender toda a bacia do Rio Doce morta sem nenhum reparo, diga-se de passagem. Quem mora na extensão da bacia do Rio Doce dá testemunho disso. O rio está morto e continua morto. E que isso, se não servir para a gente hoje melhorar, porque não temos soluções imediatas, que a nossa voz sirva pelo menos para que desperte corações bons, para a gente pensar um futuro mais humano
para a nossa terra e para os nossos povos e para o nosso Brasil. Tudo isso em nome de um projeto que é do próprio Jesus, que nos liga à construção do reino de Deus, como ele mesmo disse, eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Eu não tenho nenhuma dúvida que em plena pandemia, quem investe em mineração, que são os capitais estrangeiros, financeiros, deve estar um pouquinho mais ricos. Eu não tenho dúvida disso. Isso é um absurdo. Isso causa indignação. E os nossos povos, como estão? Mais pobres e agora desesperados, sem saber qual é o caminho futuro que temos. Que a nossa voz ajude a travar esse embate, que é também em nome do Evangelho de Jesus, para que todos tenham vida e tenham em abundância. E todo significa também para que a nossa casa comum seja um paraíso e não esse inferno que muitas vezes a mineração impõe sobre nossos povos e sobre o nosso meio ambiente. Muito obrigado. Muito obrigado, Dom Vicente. Esta live me parece que está conseguindo juntar de maneira muito profunda inspirações, motivações que derivam de nossa fé plural em diálogo, e elementos técnicos, dados e informações oferecidas com muita competência e com muita precisão por vocês, assessores e palestrantes que estão aqui. Dom Vicente toca para nós um ponto-chave, que é essa compreensão sistêmica, esse fato de quanto a violência define a violência como uma infraestrutura necessária. Assim como para a mineração é necessária a infraestrutura de escoamento, os minerodutos, as ferrovias, também a violência que garante, portanto, a e espiritualidades. Temos, infelizmente, pouco tempo sobrando, né? Uns 10 minutinhos ainda, no qual eu gostaria, talvez, de facilitar uma interação breve entre nós, partindo, talvez, de uma volta ao Dinamã, e perguntando ao Dinamã algo mais sobre, de fato, a cosmovisão indígena, né? Que está na base da concepção de defesa dos territórios, da relação com a terra? Qual que é a fonte mais profunda de seu povo e dos povos indígenas que você acompanha, Dinamã, e que leva vocês teimosamente, com tanta firmeza, a defender os territórios, né? Escutamos ele, depois, talvez, Helder e Dom Vicente comentando isso a partir de seus pontos de vista. Olha, a nossa relação com o meio onde nós vivemos, essa relação, né, ancestral, essa relação que traz conosco uma relação de respeito, uma relação de vida, de amor, de ancestralidade, de espiritualidade, pois dentro dos nossos territórios ele acumula todo o acúmulo de conhecimentos e saberes da existência de cada povo. Nós sabemos aonde está um espaço sagrado, uma árvore, uma planta, uma pedra, um rio, trecho do rio. Então, são pontos que são essenciais para o equilíbrio da comunidade, para o equilíbrio emocional, para o equilíbrio espiritual. E quando isso está sob ameaça, né, nós ficamos que nem um animal acuado pelo fogo, pelo caçador, no intuito de proteger esses espaços. As pessoas não conseguem compreender como é que os indígenas é tão apegados. Por exemplo, o meu povo específico tinha uma cachoeira que, inclusive, foi alagada por um grande empreendimento, a cachoeira de Itaparica, mas lá era a morada dos encantos. Esses encantos foram indígenas que já viveram na terra e hoje não habitam mais, mas são os nossos protetores em outro plano. Então, aquela cachoeira que foi inundada por um grande empreendimento era sagrada. E essa perda impactou diretamente na organização social do meu povo, né? Então, assim, a proteção territorial, ela perpassa
pelos diversos espaços sagrados, e aí o equilíbrio de tudo isso se dá de forma harmoniosa com os povos indígenas, porque são pontos que necessitam ser preservados para a garantia da existência dos nossos saberes e também dos nossos sagrados, que são os nossos encantados, que são os nossos saberes tradicionais. Então, essa relação, essa cosmovisão de mundo, né, que nós temos com o nosso território, é sempre buscando a ideia do bem viver. Que esse bem viver que muitos conseguem, não indígenas conseguem enxergar, né, não são todos, mas muitos conseguem enxergar, é justamente na busca do equilíbrio ambiental, espiritual, tradicional, né, trazendo todos esses saberes junto de um território demarcado, equilibrado, livre de qualquer ameaça ou de qualquer embaraço promovido por agentes de fora. Então, assim, o território ele é muito mais do que árvore em pé, do que indígenas dançando toré e fumando cachimbo. O território ele é ancestralidade, ele é espiritualidade, ele é saberes tradicionais acumulados, né, de conhecimentos milenares. Então, o território é muito mais além do que uma área de produção, né, ou de vivência. Ele é parte de nós e nós somos parte deles. É um pouco disso. Nossa, Dinamã, conseguiste condensar de uma forma tão densa as motivações, a riqueza que está por trás de uma relação com o território, que é a morada dos encantos, como tu dizia. O nosso Papa Francisco, ao relançar o sínodo com a encíclica querida, com a exortação Querida Amazônia, ele diz algo parecido com respeito à importância de escutar esta sabedoria dos povos. Ele diz: cada povo que conseguiu sobreviver possui sua própria identidade cultural e uma riqueza única num universo multicultural, em virtude de uma relação estreita com os habitantes e com o meio circunstante. E o Papa diz: isso é uma simbiose que é difícil de entender com os nossos esquemas mentais, né? Então, como é importante não ter preconceito e, ao contrário, beber a fonte da sabedoria de outras espiritualidades, né? Elda, qual que é a tua experiência com respeito a isso? Tu mesma falava, né, da relação entre espiritualidade e território. A tua espiritualidade confirma isso a partir do teu mundo evangélico? Sim, a nossa espiritualidade a nossa proteção à natureza está ligada ao respeito, ao amor ao próximo, porque ao direito que a comunidade tem de definir o que ela quer. Então, para a gente é intolerável dizer assim, existiu uma cachoeira e teve que ser alagada. Então, isso a gente luta em nome de Deus para evitar que esse desrespeito aconteça, né? E então essa aproximação com as comunidades é motivada especialmente pelo amor ao próximo e que o próximo tem o direito de ter o seu local, de fazer suas escolhas, né? Inclusive escolher se vai minerar ali ou não. Agora, nessa escolha, muitas vezes, o Dom Vicente falou, as pessoas são enganadas, né? Então, tá aí a ferramenta que a gente tem, uma das ferramentas, né? Porque a auditoria, ela é para desvendar. Por exemplo, a auditoria cidadã da dívida, né? Da Maria Lúcia Fatorelli, que a CNBB também apoia. É para desmontar a narrativa de que é preciso, o Estado está falido, é preciso diminuir os gastos sociais, né? Então, é uma mentira. E essa maneira de mentir, de enganar, é assim, eu vim para que tenham vida, disse Jesus, né? E o mal veio veio para matar, roubar, matar e destruir, né? Então, assim, se a gente quer defender as pessoas e proteger as vítimas da corrupção, da mineração, muitas vezes a gente faz isso com uma questão profética de amar o próximo e impedir, porque é um confronto, né? É um confronto constante. E a Dinamã falou lá, olha, o confronto está sendo criminalizado, né? Porque é um confronto contra o mal, não tem como, né? Não tem como a gente lutar pelo bem sem enfrentar
o mal. Então, a espiritualidade nossa é mais do Miqueias, é esse embate, essa busca por justiça. Muito obrigado, Elda. Às tantas pessoas que estão acompanhando, eu queria recordar que estamos falando de sonhos, estamos falando de motivações profundas, oferecendo visões, horizontes, utopias que não são distantes ou impossíveis, mas que têm sua concretude, sua possibilidade, seus caminhos. Estamos tentando mostrar que sim, é possível uma transição para um mundo que não seja predatório. E essa transição está já acontecendo a partir do protagonismo desses povos. Então, é urgente, é possível, mas cabe a todos nós assumir e rejeitar outras propostas, outras soluções que estão simplificando demais um mundo que não está só à disposição de nossa geração. Um mundo que temos que pensar também pelos direitos e as possibilidades de quem há de vir ainda. Então, é sobre isso que estamos falando, minha gente. E é possível, sim, construir isso. Dom Vicente, são suas as últimas palavras, porque está terminando o nosso tempo, infelizmente, porque daria para avançar muito. Mas o senhor falou de jubileu, falou da inspiração bíblica. O senhor é bispo, né? É pastor de um caminho de povo, né? O que o senhor acha? Isso tudo, estamos falando de coisas irreais, ou o senhor vê que esse horizonte é possível inspirar, que inspire nossos caminhos? Você tocou muito bem na questão do real, da morte que está aí no meio do nosso povo. Nós já falamos muito disso e agora os dois colocam as esperanças dos seus povos, das suas redes. Eu queria trazer até um exemplo concreto. A coisa mais linda que nós estamos construindo aqui é um coletivo de atingidos pelo crime da Vale em Brumadinho. É um dos momentos mais assim fortes de mística, de espiritualidade, de partilha profunda de vida. Muito, muito lindo. Então, como não esperançar? Como não sonhar um futuro novo se eu tenho no reverso da moeda de uma lama que mata, que matou, eu tenho um povo valente que sonha em defender a sua terra, sonha em defender não só os seus interesses pessoais, mas sonha com um mundo novo. Isso é muito importante. E a questão do território para nós também é muito importante, porque tem coisas que são irreparáveis quando se destrói. Os indígenas, nós ouvimos o depoimento dos indígenas, mas não é só para os povos indígenas. Imagina uma família, a agricultura familiar que ficou ali 50 anos vivendo a sua vida e tem sua história destruída. Então, reconstruir esse território se faz com esse compromisso, de fato, de abrir horizontes, ou pelo menos de abrir, escavar por entre os escombros que a mineração foi deixando, clareiras de esperança. E isso, os nossos povos, esse coletivo dá muito testemunho para nós. Eu até gostaria de um dia apresentá-los para vocês, porque são indígenas, são quilombolas, são pequenos agricultores, são familiares de quem perdeu parentes. É um grupo a quem eu também dedico assim, as minhas últimas palavras nesse trabalho, nessa conversa dessa manhã. Certamente, esse grupo é o profetismo de um território sem mineração, porque eles são atingidos e convertidos e estamos fazendo juntos um caminho, de fato, de cuidado com a casa comum nesse tempo da criação. Clareiras de esperança, profetismo de territórios sem mineração, experiências concretas que vêm do caminho de Dinamã, das lutas cotidianas de Elda, do pastoreio e da vida como bispo de Dom Vicente. Tem sido um diálogo extremamente rico, aprendi muita coisa com vocês, lhes agradeço de coração. Tocamos hoje nesta live Tempo da Criação o tema o diálogo interreligioso na construção de territórios livres da mineração. A nossa reflexão continua. Quero, inclusive, lembrar
que vai continuar, em particular, agora, né, a partir de próxima semana, será lançado uma série de vídeos que vão traduzir de maneira popular os conteúdos da Carta ao Povo de Deus, que foi construído e lançado pelos bispos em agosto, né? E agora, a partir da próxima terça-feira, a cada semana, estaremos popularizando esse debate. É muito importante, minha gente, aprofundar isso que estamos tratando entre nós e aprofundá-lo de forma interativa, dialogante, sem medo também de nos escutar nas diferenças. Somos diferentes, mas essas diferenças nos enriquecem. E Deus habita nas diferenças, porque é Deus que nos chama com a força do seu Espírito a contemplá-lo no que está fora de nós. Então, com este Deus que nos abençoa e que nos acompanhou nessa live, queremos nos despedir, desejar a todas e todos que nos acompanharam muita força, muita esperança, muita fé, num tempo escuro, mas também num tempo de compromisso e de vínculos cada vez mais estreitos. Muito obrigado, Dinaman, Elda, Dom Vicente, Jarbas, Igor, Rodrigo, que estiveram nos bastidores, e a todas e todos que estiveram conosco. Tenha um ótimo dia e até a próxima.